Bom dia! Muito bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma live. Hoje a gente vai falar como que a gente redefine a eficiência da TI com os agentes de IA. Como vocês podem ver aqui, eu sou o Kleber Costa, sou diretor de negócios da MJV Horizon e cofundador da MJV Horizon também. A MJV ela possui uma agência de marketing dentro do seu grupo, que é a MJV Horizon, mas hoje o objetivo não é falar dela. Para você que não sabe, a MJV é uma consultoria global de tecnologia e inovação, com mais de 25 anos de mercado, com grandes clientes transformados através das nossas soluções. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui mais dessa solução que hoje eu diria que não é nem mais uma novidade, né? É tipo um celular com internet, todo mundo tem. Então, se você não usa, se você não utiliza inteligência artificial, volte duas casas e passe a utilizar, e depois a gente senta para essa conversa, porque a hora é agora, tá? E para a gente começar com o pé direito, vou chamar aqui os convidados que irão compor essa mesa. A ideia é que aqui seja um bate-papo bem leve, bem descontraído, sem muitas pirotecnias ou burocracias, e que a gente possa trazer aqui um time de especialistas para poder discutir sobre o tema que, como eu disse, já não é mais uma novidade, é uma obrigação, né? Então, update or die, aperta os cintos que a gente vai começar. E para iniciar aqui o nosso papo, né, vou começar pelas damas, ladies first. Então, vou chamar aqui para se juntar à nossa mesa, nossa querida Daniele Borges, diretora de delivery da MJV. Seja bem-vinda ao nosso papo. Obrigada, Kleber. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pela participação. Meu nome é Daniele, dirijo a área de delivery do Rio de Janeiro aqui pela MJV. São mais de 30 anos atuando em tecnologia, né? E agora a gente tem esse grande desafio que é a IA, mas eu tenho certeza, como todos os outros, a gente vai mandar bem pra caramba. Boa, com certeza. Bom, nosso segundo integrante, né, ele é diretor de tecnologia, o nosso CTO, Ricardo Sepúlveda. Chega mais. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kleber. Obrigado pela introdução. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que estão aqui. Espero que vocês tenham acesso a um conteúdo bastante interessante que a gente preparou para vocês, né? A ideia, como o Kleber falou, é um bate-papo, então sintam-se à vontade para mandar perguntas aí. Eu sou diretor de tecnologia, como o Kleber falou, né? Cuido da área de inteligência artificial da empresa, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem na UFRJ também, a área de ciência de dados, e hoje especificamente também do Iron, essa solução aí voltada para o uso de inteligência artificial, para ganho de produtividade, que a gente vai conversar bastante no dia de hoje. Muito bom. E por último, mas não menos importante, nosso querido Vinícius Lima, arquiteto de sistemas da MJV. Chega mais. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui já na MJV há um tempo, né? Trabalho há 18 anos com desenvolvimento de software, já agora com arquitetura também, né? E com essa parte de inteligência artificial. Eu venho usando diversas ferramentas e sou um entusiasta aqui, junto com o pessoal que está conosco, né? Dessas ferramentas, porque elas aumentam muito a produtividade, né, do trabalho. Legal. Bom, todo mundo aqui é de tecnologia, e eu falo todo mundo porque eu também sou, né? Para quem não sabe, eu sou analista de sistemas por formação, né? Atuei com 5 anos como desenvolvedor e depois eu pulei o muro, né? Depois fui trabalhar com marketing, vendas e comunicação, né? Então somos todos de tecnologia aqui. Estamos em casa, gente. Estamos em casa. A gente fala a mesma língua, só que não. Mas eu também sou um grande entusiasta de IA. A IA ela está presente no meu dia a dia, né? Utilizo muitas soluções de IA. E eu costumo dizer que a IA ela não veio para roubar o seu emprego, ela veio para roubar o seu trabalho, né? Então você vai pensar mais, né, e vai demandar mais para que a IA otimize a sua performance, né? E já dando esse pontapé inicial, né, vocês que são os especialistas e com certeza a galera que está aqui quer ouvir vocês. Então já vou introduzir aqui um tema, vou levantar a bola e vocês cortam.
né? Fiquem à vontade para apoiar e contribuir como vocês acharem melhor. E eu acho que um dos grandes pontos da IA, né, se não o principal, é o ganho de produtividade, né? Quando a gente fala de IA, seja ela qual for, né, generativa ou qualquer, seja qual for a IA, o objetivo dela é trazer mais produtividade, é trazer mais eficiência, eliminar riscos, né, trazer mais agilidade, dinamismo. E já queria introduzir para que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Qual é o desafio das áreas tecnológicas das empresas, a necessidade de competir nesse mercado, né? O que faz as empresas correrem para conseguir inovar? Porque, como eu disse aqui na introdução, se você não utiliza IA, volte duas casas, né? Porque hoje em dia já virou uma premissa dentro das grandes corporações e a gente tem visto isso dentro dos nossos clientes e tem apoiado nesse sentido. Como que vocês enxergam esse cenário? Acho que eu posso abrir dizendo o seguinte, que não é de hoje, né, que as empresas têm sido muito pressionadas, né, pelo desenvolvimento e necessidade de lançamento de soluções digitais no mercado, cada vez num tempo mais curto, né, mantendo o nível de qualidade, num nível de competição cada vez maior, né. Isso já era assim ao longo do tempo, mas agora, especialmente com o lançamento da inteligência artificial e mais fortemente com o lançamento da inteligência artificial generativa, isso se multiplicou de uma forma absurda, né? Porque a inteligência artificial generativa abre a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, repensar processos, repensar trabalho, repensar tudo. Então, o volume de transformação é ainda mais alto, né? E aí o grande desafio está, e especialmente aí, é um desafio da empresa como um todo, mas a área de TI, como uma área que precisa fazer o delivery das soluções digitais, né, e sofre essa pressão de ter que produzir cada vez mais rápido, está justamente em identificar possibilidades de ganho de produção, de ganho de produtividade, né? Não só produzir mais rápido é importante, mas existem outras questões que não podem ser deixadas de lado, né, como questões que muitas vezes estão ligadas a uma atualização tecnológica ou a mesma segurança, né, a governança dos sistemas, isso tudo tem que ser visto ao mesmo tempo que a produtividade aumenta muito, né. E aí a inteligência artificial ela vem, generativa especialmente, a inteligência artificial como um todo tem uma grande parte, um esforço voltado para ganho de produtividade ou escala, né. A inteligência artificial baseada em machine learning, que hoje já é mais tradicional, apesar de ser muito nova dentro das empresas ainda, ela tem também esse viés, né, de aumento de capacidade, aumento de produtividade, mas a inteligência artificial generativa, ela abriu, por conta da capacidade de geração de conteúdo novo e original que ela tem, e a capacidade de conversacional com as pessoas, utilizando a linguagem natural, né, como base da conversação, ela abre possibilidades de produção muito mais alta, né. Então, algumas das atividades humanas que são executadas até 6 meses atrás, hoje a gente vê que era quase que uma atividade artesanal. É como se tivesse entrado aí as máquinas dentro do processo de produção, que era basicamente artesanal, né. E hoje, com a inteligência artificial generativa, isso eleva muito a capacidade produtiva. Então é muito importante que as empresas, elas, né, e eu tenho certeza que todos estão aqui estão de olho nisso, né, entenda como navegar nesse meio, né. Como utilizar da melhor forma, como utilizar mantendo segurança, como utilizar mantendo confiabilidade, né, e ao mesmo tempo aumentando a produtividade e up to date, né, em relação a todas as questões, a todas as novas soluções que aparecem o tempo inteiro, né, no nosso dia a dia, especialmente ligadas à inteligência artificial generativa, né. Então é isso, é muito sobre um posicionamento, né, entender esse novo momento que a gente está vivendo, né, as movimentações de mercado, entender que nós, né, as empresas como um todo, elas vão ter uma limitação de capacidade de competição, né, com o mercado como um todo, porque a evolução, ela, de novo, né, acontece muito rapidamente, são muitos players de mercado, players grandes e pequenos, né, e então existe muito da necessidade de entender
onde é que está o caminho que as empresas precisam seguir por cima do uso da inteligência artificial generativa, especialmente nessa linha de ganho de produtividade. Isso porque nem sempre a melhor solução é desenvolver uma solução interna, né? Porque o mercado vai ter maior capacidade de desenvolvimento dessa solução, então pode ser utilizar. E aí, como se manter atualizado em relação a tudo que aparece de novo, né? Esse certamente é um desafio. Então, são muitos desafios, mas, por outro lado, a inteligência artificial generativa ela abre um potencial que até antes dela era muito, apesar da gente achar, né, ao longo do tempo que estávamos evoluindo muito rápido, mas ela abriu uma porta nova e completamente nova e de certa forma até inesperada em relação à capacidade de criação de coisas novas, né? Então a gente precisa ver isso de uma forma bastante positiva também, né? Existe o lado da competição, o lado do risco, mas existe também, por outro lado, da mesma forma e na mesma dimensão, ao lado das oportunidades de desenvolvimento de coisas novas, abraçar novos mercados, ganhar produtividade, ganhar formas de atuação mais amplas, né? Eu vou pegar o seu gancho, Ricardo, que eu acho que é o desafio, né? O grande desafio do delivery sempre é reduzir custo, custe o que custar, né? Mas a gente tem um desafio enorme de não perder nem qualidade, muito menos produtividade, né? Eu acho que o Iron, como nosso produto, a gente objetivou literalmente entregar mais por menos, né? A gente priorizou o desenvolvimento de agentes com foco nesse ganho de produtividade, principalmente, porém também privando a qualidade dos nossos processos de desenvolvimento de software, né? Que a MJV, ela é uma empresa nativa de software, apesar de todo o seu conhecimento de transformação digital, design thinking e tudo mais, nós somos nativas de software. Então, a forma do desenvolvedor, dos analistas de negócios, terem melhor ganho de produtividade, realmente hoje a gente tem o Iron e com evidências, né? Tanto no tempo de elaboração de histórias, especificações, desenvolvimento, testes unitários, casos de teste, né? Mais à frente, vocês vão ver comprovadamente, a gente fez um estudo em laboratório dentro de casa, usando alguns projetos como piloto, e a gente começou com uma produtividade de 28,5, né, de redução, e hoje, dentro de principais clientes nossos, nós temos ganhos entre 40% e até 80%, obviamente, dependendo da demanda a qual nós estejamos trabalhando, né? Então, assim, a IA está aí, ela é uma realidade e é um mercado de tecnologia e as pessoas efetivamente precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Vou trazer o Vinícius aqui também, justamente para mostrar a facilidade, inclusive, de adaptar o nosso negócio, a nossa parte de desenvolvimento. Como é que é a utilização do Iron, Vinícius, no seu dia a dia, dentro dos nossos projetos? Então, é uma ferramenta que a gente consegue usar com muita facilidade. Eu vou voltar um pouco no tempo. Já faz muitos anos, né, 10, 15 anos, que as empresas começaram a querer mais qualidade no código, né? E, para isso, elas utilizaram ferramentas empacotadoras de código, né, de build, né? Tem integração contínua, né, que a gente realiza o empacotamento do software, e nessas ferramentas eles adicionaram algumas coisas ali que verificam qualidade de código. E esse tipo de análise, ela pode bloquear, né, impedir a geração de uma versão de um software, dizendo, aquele software tem muitos problemas, ele pode ter muitos problemas de acordo com o código que você criou. E com essas ferramentas de análise de IA, né, como o Iron, nós conseguimos pegar o software, colocar nela o código, e ele já nos dá sugestões de melhorias para que a gente possa passar nisso que é chamado de gateway, né? São portões, né? Onde ele já deixa a gente criar uma versão do software com qualidade
para que a gente não perca tempo analisando aqueles relatórios e tenha que ficar criando correções. Uma outra coisa que a gente vem um pouco mais nova, né, é vulnerabilidades. Nós estamos numa era aí de muitos ataques cibernéticos, né? Então, os sistemas, hoje em dia, eles têm que ser muito seguros. E existem agora também ferramentas de análise estática de código que também fazem essa verificação, não só para a qualidade de bugs, né? Mas sim para dizer, olha, esse trecho do seu código aqui, ele pode deixar que alguém invada o sistema por alguma forma. E com o Iron, nós conseguimos reduzir, vai ser mostrado aqui, né, em até 80%, 90% do tempo de correção dessas vulnerabilidades de análise estática de código. Outra coisa que a gente trabalha, que também vem sendo muito importante, são testes. E nós precisamos criar testes unitários para as aplicações, e com o Iron nós conseguimos pegar uma aplicação e pedir para ele criar todos os testes da aplicação. E aqueles testes ali já diminuem bastante o nosso tempo de desenvolvimento. Porque o teste, né, ele acaba sendo um problema para o desenvolvedor, porque você tem que debugar o seu código, e quando você tem que criar um monte de testes, você acaba tendo que debugar o erro que dá no teste. Isso, sem uma ferramenta dessa, como o Iron, para criar o teste, eles acabam sendo mais um problema do que uma solução. Isso é uma das áreas que mais ajudou a gente, a área de testes também. Bem legal. Eu acho interessante porque alguns anos atrás, eu lembro que eu estava fazendo uma mentoria com a Dani, e a Dani estava me ensinando sobre gestão de projetos, e uma coisa que ela falou para mim, que não saiu da minha cabeça, Kleber, não dá para comprar tempo, né? Não dá para comprar tempo. Eu acho que esse conceito mudou um pouco. Né? É que ele lembra, hein? Eu lembro, lógico que eu lembro. Tem muito tempo, nossa Senhora. Tem muito tempo. Acho que tem uns 7 anos, basicamente. A gente entregando a idade aqui, né? Mas já tem muito tempo. E as coisas boas a gente não esquece. E isso, sem dúvidas, fez muita diferença para mim. Que não dava para comprar tempo, né? E eu acho que esse conceito mudou um pouco com a IA, né? Óbvio, não dá para a gente comprar tempo, o dia continua tendo 24 horas, mas, né, a gente pode delegar o nosso tempo para a inteligência artificial. E aí eu queria aproveitar, né, pegar o gancho de que a Dani falou muito sobre a redução de custos, a melhora de resultados, né? E aí queria que vocês explicassem um pouco, né? Poderia abrir aqui com a Dani especificamente, como que o Iron ele consegue atingir esse equilíbrio, né, de benefícios e resultados, né? Quais são os reais benefícios, na verdade, de se adotar um agente de IA, né, de se comprar esse tempo através de agentes de IA, né, para redução de custos e melhorar os benefícios da TI. Kleber, a experiência diária nossa aqui, né? Eu acho que o mais interessante também nisso tudo é ver como as pessoas se comportam, né? Porque inicialmente acarreta aquele medo que você até colocou inicialmente, né? As pessoas têm muito medo de serem substituídas, né? Mas não tem jeito, a gente tem que lidar com essa realidade. Mas a verdade é que hoje não existe essa substituição. Existe você saber trabalhar da melhor forma com IA. Então, sim, a sua questão da substituição é se você não souber trabalhar com a IA, né? Então, no caso, se a gente olhar para o nosso cenário, que no caso, é muito desenvolvimento de software, né? A gente tem ganhos absurdos, principalmente na escrita de histórias. A gente trabalha muito com células ágeis. A gente tem ganhos muito grandes em testes unitários. Hoje também a gente trabalha muito com Java dentro do desenvolvimento.
Então, dentro do desenvolvimento, e a gente também tem ganhos muito, muito evidentes. Agora, isso que o Vinícius colocou dos casos de teste, né? Os casos de teste têm sido, assim, o nosso maior ganho e também na questão de segurança. Vulnerabilidades, quando você trabalha com Fortify, quando você trabalha com essas outras ferramentas que identifica padrões, né? Você tem um ganho também muito relevante para o seu negócio. Assim, a gente trouxe um material para apresentar, talvez esse seja o momento do Ricardo mostrar efetivamente esses números, né? A gente trabalha, a gente tem grandes clientes já usando o Iron hoje, né? Então esses resultados, eles são reais, eles não são resultados de pilotos de laboratório. Então, Ricardo, se você puder apresentar. Eu sugeri talvez a gente deixar um pouquinho mais para o final, Dani, mas para trazer, para a gente talvez contextualizar um pouco mais aqui o pessoal, eu trago já uma apresentação mais completa, né? Mas é muito relevante essas questões que você trouxe, e eu queria só lembrar também o seguinte, que a empresa, como você falou, a gente originalmente é desenvolvimento de software, né? Mas já há muitos anos a gente se tornou referência em inovação, né? E aí a inovação, no nosso caso especialmente, e isso não é exclusividade nossa, mas a gente faz isso muito fortemente, a gente inova por cima das pessoas, né? Entendendo a necessidade que as pessoas têm, entendendo o contexto das pessoas, e a partir daí aplicando as mudanças, né? Então, a introdução de diferentes sistemas sempre traz a necessidade de você fazer uma gestão de mudança, entender exatamente como é que você aplica para que as pessoas se sintam confortáveis, né? E o máximo possível, e que o sistema seja utilizável e que seja realmente eficiente e eficaz, né? E então, na implantação dos nossos sistemas, a gente sempre traz essa percepção, quando existe a possibilidade da gente atuar dessa forma, a gente traz a visão da necessidade de entendimento do ser humano para não só para ajudá-los, né, no entendimento e na absorção desse conhecimento do uso da inteligência artificial generativa, mas também de entender como é que a gente de fato auxilia no desenvolvimento das atividades que ele tem, né? Então, hoje o Iron tem alguns agentes, né, que foram desenvolvidos muito por cima da necessidade de desenvolvimento de código-fonte, né, mas ele é uma ferramenta que vamos dizer, ela é solta em relação à aplicação em cima de diferentes atividades, diferentes áreas de trabalho, né? Então, você pode, dentro do Iron, ter agentes voltados, por exemplo, para marketing, para RH, para financeiro, e isso tudo passa não só pelo desenvolvimento do agente em si, porque o agente ele é desenvolvido para executar atividades que são atividades de alto nível, né, mas de certa forma, repetitivas, né, que são realizadas sempre da mesma forma por pessoas e tal. Então, você precisa identificar essas atividades, né, e aí desenvolver os agentes e passar por todo o treinamento, capacitação das pessoas. Então, a aplicação da inteligência artificial, desde o nível estratégico até o nível mais operacional, ela passa por esse entendimento das pessoas, das necessidades específicas, dos desenhos também específicos dos agentes que precisam ser utilizados. Então, a gente já fez esse trabalho prévio no Iron, né? Já identificamos lá os agentes que, dentro do desenvolvimento de software, são utilizados recorrentemente, mas dentro dos nossos clientes, a gente sempre desenvolve agentes especializados, específicos, para a execução de atividades que sejam dentro das características inerentes daquele cliente, né? Trazendo, inclusive, para dentro do Iron, um conhecimento específico de como que aquela empresa trabalha. Então, os processos, né, as políticas, os templates de documentos precisam ser criados, isso tudo pode ser trazido para dentro do Iron, para que ele produza os artefatos, as informações, todas seguindo os padrões da empresa. Então, ele é aplicado de uma maneira muito sinérgica à cultura da empresa e às dinâmicas todas, aos processos que são seguidos. Além disso, como uma ferramenta nossa e a arquitetura dela permite que a gente desenvolva atividades, ações que são executadas pelo agente, inclusive nos sistemas
corporativos da empresa, aumentando o nível de integração com essas plataformas. Isso quer dizer que, através do uso de um agente, a gente pode desenvolvê-lo de maneira que, por exemplo, ele dispare uma ação dentro de um SAP, né, ou dentro de um sistema qualquer através de um consumo de uma API. Então, ele permite esse tipo de situação e a gente, na implantação do Iron junto aos clientes, a gente sempre entende o contexto e faz a adequação dele de acordo com a necessidade específica. Muito bom. Alguém quer complementar? Podemos caminhar aqui. Eu só queria dar um recado, né? A gente já tem muitas perguntas aqui no chat. A gente vai responder ao final, todas elas, tá? Tem muita pergunta boa ali, tem muita coisa interessante para a gente discutir. E ao final a gente vai fazer esse apanhado. Algumas delas, inclusive, vão ser respondidas com esses 3, 4 slides que o Ricardo vai apresentar. Então, fiquem aí até o final, porque vai tangibilizar mais o que a gente está falando aqui. E aí, assim, queria já entrar aqui num outro tema, né, que é relacionado à complexidade de implementação. Tem muita gente, muitas empresas, elas têm esse receio, né, da complexidade na implementação de IA, na governança, né, e como que o Iron, né, que é a nossa ferramenta, ele facilita essa integração na infraestrutura de TI e quais os resultados eles podem ser percebidos logo após a sua adoção. A Dani já falou um pouquinho ali, né, em termos de porcentagem, mas queria que vocês tangibilizassem um pouco mais essa questão. Eu acho que para melhor tangibilizar isso, eu vou pedir licença ao Ricardo, mas eu vou pedir para o Vinícius, que é o nosso arquiteto de software, então ele lida com isso diariamente, né, que é literalmente a complexidade. Eu lido com um time, né, assim, todo o time de delivery e tudo mais, tenho essa expertise, mas eu acho que vocês ouvirem de um arquiteto que efetivamente mete a mão na massa é muito mais do que da diretora ou do diretor de tecnologia, né? Isso vai não só tangibilizar, mas como é a vida como ela é, né? Que eu acho que é o que importa no final das contas. A implementação para a gente foi muito suave, né? A gente teve algumas reuniões de apresentação da ferramenta e ela é muito simples de operar. Os agentes são fáceis, né? Ela tem já um objetivo de ajudar um desenvolvedor, então ela já tem uma pegada mais para ajudar ali. Eu quero resolver vulnerabilidades de software. Então, ela já tem uma parte já pronta, né, para você colocar o seu código, e ele já diz, às vezes, você não precisa nem dizer qual é a vulnerabilidade. Já fizemos alguns testes, né, antes de usar, a gente via ali para, tipo, pegadinha, né? Qual a vulnerabilidade que tem aqui nesse código? Aí ele pegava e ele mostrava exatamente a que veio no relatório. Várias coisas que a gente foi fazendo para tentar pegar ela no pulo, né? Vamos ver se ela sabe mesmo resolver o problema. E ela realmente é muito boa para isso. Parte de qualidade de software, né? Principalmente aplicações legadas. Clientes grandes, né? Tem muitas aplicações legadas com linguagem de programação, versões do Java mais antigas, né? Para quem trabalha com Java, tem também JavaScript, cada vez as versões mais antigas elas são mais complicadas de trabalhar, né? E hoje em dia você tem cada vez menos profissionais que mexem com isso. Então, muitas vezes, para fazer uma alteração numa aplicação legada, é mais fácil para alguém que já tenha um pouco de domínio ali, mas ele vai ter uma dificuldade. Imagina alguém que vai ficar 2 semanas para fazer uma alteração em alguma coisa em JavaScript, porque exige uma quantidade muito grande de testes em navegadores diferentes, tem coisas que não funcionam mais, porque mudou, tem coisa de segurança também, houve muitos bloqueios de segurança nos navegadores para que algumas funções não funcionem mais, e com o Iron, você consegue pegar aquele código ali e pedir, olha, resolve essa vulnerabilidade nesse código aqui.
e ele já te dá uma versão nova daquele código que você pode testar imediatamente. Às vezes, aquele problema que demoraria 2 semanas, você resolve em 1 dia, 2 dias. Isso tem casos onde a diminuição de tempo foi muito expressiva. Nós temos de vulnerabilidades também, problemas que a gente ficaria dias para resolver, e com o Iron a gente resolveu em 1 a 2 horas. Foi o tempo de colocar no Iron, realizar o processo de empacotamento, né? Para quem conhece, o termo é o build da aplicação, e ele já dizer que o problema foi resolvido. Isso é fantástico. Nós temos esses casos, eles não são casos, não são o anormal. O normal é a gente ter muitos casos desses, de se assustar com a rapidez, com a diminuição de tempo que a ferramenta proveu, né, para a gente. Muito bom, acho que tá mais do que explicado. E aí, o que eu queria trazer aqui também, para a gente comentar um pouquinho, a gente falou sobre os agentes de IA, né, que é a base ali do Iron, e talvez isso possa ter ficado um pouco no ar, né? Como que funciona, né? O Iron, ele tem os seus agentes, mas é possível criar novos agentes conforme a necessidade de cada cliente, né? Porque cada cliente é um contexto. Como que a gente lida com isso, né? Nessa personalização? Fique à vontade, Acho um que de cada vez. Acho que eu posso trazer isso aí, depois as pessoas complementam, né? Existem duas, a gente encara isso como duas atividades distintas. Uma é a adequação dos agentes que existem hoje, né? Que aí é uma linha de treinamento, né, do agente, por exemplo, que descreve as histórias de usuário, para que ela passe a considerar questões que para a empresa sejam importantes, né, porque a equipe está acostumada a lidar com as histórias descritas de determinada forma, ou um agente de codificação que também precisa gerar o código-fonte de acordo com os padrões da empresa, né? Então, isso tudo são adequações que a gente faz, né, para os agentes existentes atuais. E existe, isso, enfim, necessita da gente entender rapidamente quais são esses padrões, né? Geralmente o que a gente precisa são documentos que descrevem esses padrões, que são atualizados na plataforma, e talvez com alguma customização adicional, ele já comece ali, depois de um processo de homologação junto ao cliente, comece a gerar os artefatos de acordo com a necessidade da empresa. Então, essa é a adequação. E a outra é o desenvolvimento dos novos agentes, né, que tem muito esse lado de você entender os fluxos de trabalho, os processos, inclusive trazer oportunidades de melhoria nesses processos, né, utilizando a inteligência artificial. Não só a inteligência artificial não deve ser vista somente como uma forma de fazer a mesma coisa mais rápido, mas você pode repensar o que é feito também através do uso da inteligência artificial, já que é possível fazer com inteligência artificial, como redesenhar aquele processo. Então, existe esse mapeamento, né, do entendimento das macroatividades do processo, entender o que dali deveria ser transformado sobre a ótica agora do uso da inteligência artificial generativa, e entender, por fim, quais são as atividades repetitivas que podem ser automatizadas, né. Depois desse desenho, dessa identificação, é basicamente o desenvolvimento do agente. Isso passa por um processo de homologação, como eu falei, junto ao cliente, depois a gente disponibiliza. E aí é importante trazer também que o Iron, ele é muito segmentado por clientes, né? Os clientes não utilizam as mesmas bases de dados, não utilizam os mesmos agentes, a não ser aqueles agentes que são comuns ao Iron, né, que já vem no pacote básico dele, né, mas os agentes que são desenvolvidos especificamente, eles são agentes que são utilizados para o determinado cliente que pediu aqueles agentes, né. E a base é toda segmentada, ele utiliza uma arquitetura que é muito segura, né, dentro dos modelos de LLM atuais, é um dos que é considerado mais seguros, né, que é da Azure OpenAI. Então,
existe uma segmentação ali do uso do LLM, toda a camada de segurança que vem através do uso dos serviços de autenticação e autorização da Azure, né? Por outro lado, ela é uma ferramenta agnóstica com relação à tecnologia, então a gente pode alterar, pode mudar de LLM, a gente pode utilizar um Llama, por exemplo, pode utilizar um Cloud, pode utilizar outros tipos de LLM que sejam mais adequados ao desafio que esteja sendo tratado pela empresa, né? E, então é isso, vai muito da gente entender qual é a inteligência artificial mais adequada, quais são os processos, quais são as atividades repetitivas, o que pode ser redesenhado, o que pode ser automatizado, e a partir daí a gente automatiza, colocando isso dentro do Iron, como o Iron sendo esse grande orquestrador de uso de inteligência artificial generativa, né? Ele apoia muito as empresas na questão da governança do uso da inteligência artificial generativa, né? Então, ela permite que as empresas utilizem a inteligência artificial generativa sem que ela corra riscos desnecessários, né, de repente estar utilizando um LLM que não traz o nível de segurança necessário, o nível de privacidade necessário, os fluxos de uso são todos mapeados dentro do Iron, o custo disso também, assim como o volume de uso e o quanto que isso tem agregado para as diferentes equipes. Isso tudo você tem a partir do momento que você tem um ponto único de entrada do uso dessas inteligências que é o Iron. Acho que é por aí, Kleber. Beleza, então acho que a hora é agora, assim, mostra pra gente bom. aí como é que funciona. Eu trouxe aqui temos alguns slides, né? Vou trazer aqui para vocês. Em adição a isso, a gente pode também, obviamente, fazer apresentações pontuais aí para quem tiver mais interesse em conhecer, né? Mas vamos lá, vamos nessa, vamos no próximo slide aí. Primeiro, uma contextualização, né? O Iron, ele é uma ferramenta, atualmente ele é uma ferramenta web que tem diversos agentes já no seu pacote original, né? Ele foi desenvolvido ali no ano de 2024, dali para cá a gente cresceu bastante a equipe, diversificou a equipe, com foco aí no ganho da capacidade de atuar dentro dos nossos clientes, né? A gente tem um modelo de prova de conceito, em que a gente permite que os nossos prospects utilizem o Iron. Existem modelos que são modelos de prova de conceito que não envolve custo para a empresa, outros modelos que têm custo, dependendo do nível de envolvimento nosso necessário, o nível de aporte, né, técnico, tecnológico a ser feito da prova de conceito, né. O Iron, ele é uma ferramenta voltada para ganho de eficiência, então redução do tempo gasto com atividades repetitivas, né, que gera aí um aumento na eficiência, né, uma diminuição no custo do desenvolvimento, por exemplo, do software, né, e mantendo aí um alto nível de segurança por conta disso que eu falei, né, do LLM que a gente utiliza, e o nível de privacidade que é mantido especialmente pela Microsoft, que tem uma parceria muito aprofundada com o GPT, né? Então, no uso do LLM da Azure OpenAI, a gente tem ali uma série de garantias em relação à privacidade de dados, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta única de entrada para o uso de diferentes inteligências artificiais que estão por trás disso, né? Então, no próximo slide, a gente já tem aí uma visão que é uma fotografia, assim, do que a gente traz, né, de expectativa inicial na implantação dos diferentes projetos, né. Então, a gente entende que ali num prazo de até 4 meses, mas os resultados, eles são sentidos até antes disso, em muitos casos bastante antes, porque o treinamento é muito rápido, o treinamento é muito simplificado e a implantação também, especialmente se não for uma implantação que demande muita adequação e desenvolvimento de novos agentes, a implantação é muito rápida, os resultados chegam rápidos também. E aí o que ele faz é que ele traz aí essas expectativas de ganhos, né? Então, quando a gente está falando de detalhamento de requisitos, por exemplo, ele traz ali um ganho de até 70% na escrita das histórias, no detalhamento técnico, na criação de backlogs e assim por diante.
Na frente de codificação, ele também produz um ganho, né? Ele trabalha em conjunto também com o Copilot do GitHub, por exemplo, né? Que tem um foco na produção da codificação. Ele tem o Iron tem o objetivo de adicionar algumas funcionalidades ali no desenvolvimento do software. Na parte de testes, tanto na identificação dos cenários de teste, né, que permite ali um atingimento de maior cobertura de testes na execução dos testes unitários, por exemplo, mas não só na identificação dos cenários, como também na produção do código-fonte, que vai, de fato, estressar o código, né, e entender onde é que estão os bugs para serem corrigidos, etc. Então, tanto na identificação dos cenários quanto na automação desses testes. Na parte de vulnerabilidades, a gente é integrado com algumas ferramentas de análise estática de código-fonte, como o Fortify. O Fortify, para quem não conhece, é uma ferramenta que faz uma análise de código-fonte, identifica dentro dele algumas vulnerabilidades importantes que devem ser corrigidas, ele gera um arquivo que descreve essas vulnerabilidades. O Iron permite que esse arquivo, que seja feito um upload para o Iron desse arquivo, e a partir desse upload, e também com a indicação de onde está o código-fonte defeituoso, né? Então, identificar onde na tua máquina está o código-fonte defeituoso e quais são os defeitos que foram encontrados pela ferramenta de análise estática. O próprio Iron já trabalha de forma autônoma, corrigindo aquelas vulnerabilidades. No final, ele apresenta basicamente 2 telas para o desenvolvedor, e o desenvolvedor diz se ele está de acordo ou não com aquelas alterações que foram feitas. O ganho em cima desse tipo de atividade é muito alto, né? Especialmente por envolver ali codificação. Então, sem o uso de uma ferramenta desse tipo, o desenvolvedor precisa interpretar a vulnerabilidade, buscar soluções ou dentro da empresa ou na internet, fazer adequação do código-fonte, enfim. Então, isso tudo gasta muito tempo, é uma atividade repetitiva, por isso a gente conseguiu automatizar através do uso da inteligência artificial generativa. E aí, no final, então, também um ponto importante é que a ideia aqui não é substituir o desenvolvedor, né? A ideia é que o desenvolvedor ele continue sendo uma peça importante aqui dentro do desenvolvimento, porque ele dá a palavra final, né? A inteligência artificial generativa ela tem uma capacidade muito grande de produzir, né, conteúdo novo, mas ela precisa ainda, de certa forma, ser supervisionada. E aí nada melhor do que ter um especialista supervisionando. Então, no final, você tem um ganho de produtividade e libera o desenvolvedor que corrige vulnerabilidades para estar fazendo outras atividades, inclusive junto com o Iron. Então é isso, no próximo slide. Esse aqui é uma fotografia de como é o Iron atualmente. Esse aqui é uma vertente do Iron, né? A gente vai lançar no mercado agora um plugin também que pode ser baixado e utilizado junto com as ideias de desenvolvimento. Hoje ele tem uma interface gráfica que é acessível via browser, né? Então a curva de adoção é muito baixa, você não precisa instalar nada na tua máquina, é basicamente a gente aqui que libera acesso, você já começa a utilizar de uma forma ainda fracamente acoplada com os teus fluxos de desenvolvimento, né? Porque é uma ferramenta que vem com seus agentes padrão, né? Mas você pode, como eu falei, integrar isso mais fortemente. Então, a partir do momento que o desenvolvedor ou o analista escolhe qual é o agente que ele quer utilizar, por exemplo, agente de escrita de histórias, de cálculo de pontos de função, o agente de identificação de cenários de teste, de desenvolvimento de scripts de teste, de correção de bugs, vulnerabilidades e assim por diante, você mantém ali uma conversação, né, com um chat que então é profundamente especializado, tanto no contexto de desenvolvimento, quanto também no contexto do nosso cliente, né, e aí ele consegue ali trazer informações relacionadas ao fluxo de desenvolvimento, né? Então, seja a produção de um artefato que descreve uma história do usuário, ou seja na produção de um código-fonte dentro dos padrões utilizados pela empresa. Tá?
Então, assim, em linhas gerais é isso aí que é o Iron. A gente tem um roadmap aqui de implantação de novos agentes, né? Esse de contagem de pontos de função, ele já está bastante evoluído, já está sendo utilizado pelas nossas equipes, estamos evoluindo ainda em alguns quesitos específicos desse agente, mas a gente tem agentes que vão ser liberados em fevereiro e março, e são agentes que estão continuadamente sendo desenvolvidos pela nossa equipe. Esses são agentes genéricos, né? Então, o pacote básico do Iron, ele já vem com alguns agentes e a gente está constantemente desenvolvendo esses agentes para serem utilizados pelos nossos clientes como um todo, né? Então, este ponto de função é um, o agente de sustentação é outro, porque ele consegue, por exemplo, identificar incidentes semelhantes com base no teu histórico de problemas e incidentes, sugerir soluções e até mesmo executar ações, por exemplo, scripts básicos de restartar servidores, alguma coisa do tipo, ou abrir chamados, etc., com base nos incidentes que pingam ali para ele, né? A gente também está trabalhando em cima de agentes de atualização tecnológica, isso a gente sabe que são calcanhar de Aquiles aí de várias empresas, né? Então, como fazer essa atualização tecnológica com base no uso de agentes, né? Inteligência artificial generativa, então com um ganho de velocidade muito grande. E também a gente sabe aí que o CNPJ está indo para fazer uma migração de numérico para alfanumérico, isso certamente vai trazer aí impactos em diferentes sistemas, né? E a gente está desenvolvendo um agente para ajudar na identificação desses impactos e na atualização tecnológica necessária para que os sistemas continuem funcionando de uma forma adequada. Acho que esse é o último slide, né? Perfeito. Então, pessoal, essa aí é a fotografia do que é o Iron hoje. Lembrando que a gente faz muitas provas de conceitos, tá? Nós temos dois modelos de atuação do Iron, né? Um é onde a gente tem as nossas equipes que utilizam o Iron para provimento do serviço, né? De uma forma mais ágil. E também a gente pode licenciar o uso da ferramenta pelas empresas. Então, para aqueles que tiverem interesse em utilizar, seja nas equipes de desenvolvimento ou passar por uma adequação que permita o desenvolvimento de agentes específicos, a gente também licencia o Iron, né, e fazemos aí as provas de conceito para que isso possa ser experimentado rapidamente, verificado se faz sentido para vocês, e aí quando fizer a gente conversa mais aprofundadamente sobre uma proposta de trabalho. Muito bom. Acho que agora tangibilizamos, né, o poder do Iron, e é só o começo também, né? A gente, como o Ricardo mostrou, existe todo um roadmap, né, do Iron. Então, de fato, uma solução 360 ali para as grandes corporações. Bom, estamos caminhando para os nossos minutos finais, né? Temos ainda 11 minutos e eu queria agora abrir para as perguntas, né? Tivemos muitas perguntas aqui no chat e elas vão aparecer aqui na tela e mandamos bala. Este recurso do Iron considera back-end e front-end? A pergunta da Fabiola Cristina. Acho que essa é para o Vini. Pode responder também se quiser, desculpa. Com certeza. Sem querer polir ninguém, fica à vontade. Fabiola, essa ferramenta ela pode usar qualquer linguagem de back-end, qualquer linguagem, framework no front-end. Não tem nenhuma limitação. Inclusive, a gente chegou a falar agora de Java, JavaScript, né? Foram exemplos. Você pode também usar com .NET. Nós temos até alguns trabalhos que foram feitos com Node, né? Que é o JavaScript para o back-end, e também tiveram sucesso. Essa ferramenta pode ser utilizada para qualquer tipo de linguagem de programação. Beleza. Próxima pergunta? Tem uma pergunta aqui, Cleber, foi da Faustina, falando sobre... Vai aparecer. Acho que teve algum problema com o seu som, Ricardo. O Darth Vader entrou na chamada de novo. Tá chiando bastante. Mas vamos seguir aqui, então. Pergunta do Daniel Sorrente.
Hoje o Iron está muito voltado para ciclo de desenvolvimento de software. O Iron será expandido para outros nichos de mercado? Então, quem quiser aí, fica à vontade aí. A resposta é sim. Não sei, você me ouve bem, cara? Sim, agora está ótimo. Sempre dá voltou. o ar da graça, assim, é o meu lado obscuro que aparece nas lives de vez em quando. Mas sim, a gente está caminhando para isso, né? A gente já tem feito isso, não em outras áreas, né, dentro de clientes, dentro da MJV a gente tem experimentado isso bastante, trazendo aí atividades constantes de desenvolvimento que vão levar a desenvolvimento de agentes novos em diferentes áreas da empresa. E aí a ideia é que eles estejam disponibilizados para a gente, né? E aqueles que não tratarem de dados sensíveis ou específicos da empresa, a gente vai abrir também para inaugurar aí um novo fluxo de trabalho dentro do Iron, né? Isso é um trabalho que a gente pode fazer junto a clientes também. O que a gente sugere é que isso seja feito dentro de um processo de capacitação das áreas no uso da inteligência artificial generativa, que envolve passar pelos conceitos da inteligência generativa, mostrar algumas ferramentas e depois culminar na execução de um hackathon que permite que as pessoas das diferentes áreas produzam seus próprios agentes, né? E aí esses agentes são disponibilizados então dentro do Iron para que a corporação como um todo possa ter acesso, ou para a área da pessoa que criou aquele agente, possa ter acesso a esses agentes. Então, existe um fluxo de trabalho que a gente consegue realizar para a criação massiva desses agentes dentro de clientes, e é isso que a gente está fazendo aqui na MJV. Legal, respondido. Qual é a próxima, produção? Pergunta do Igor Pereira de Sá. Como a plataforma lida com a atualização constante das tecnologias de IA e as necessidades do mercado? Posso? Claro. Você que manda aqui. Bom, Igor, esse é um ponto relevante, né? Mas como a gente demonstrou aqui, o Iron é uma ferramenta, ele é um produto altamente integrável, né? Nós temos uma esteira de desenvolvimento que já é prevista, as nossas necessidades e as necessidades dos clientes atuais que integram com ele. Mas nada impede de que nós integremos e nos atualizemos conforme a necessidade do novo cliente, né? Então, é trazer qual é a sua necessidade para a gente que a gente resolve. Então, o ponto principal é esse, a gente olha o cliente, a necessidade do cliente e se adapta a ele sempre. O Iron é mais uma ferramenta que a MJV faz isso, mas esse é o nosso processo mesmo, é a adaptação ao cliente, tá? Se me permite completar, o Iron não é só ferramenta, ele é a caixa de ferramentas, né? Inteira, né? É aquela maletinha com carrinho que a gente vê lá dos Estados Unidos, vermelha, né? Tem várias gavetinhas com um monte de ferramentas. Perfeito. E a forma como a gente lida com isso internamente, eu diria que assim, a gente procura ficar de olho no mercado para saber especialmente quais são os LLMs lançados, né, quais são as atualizações realizadas em cima desse LLM, e quando a gente entende que existe uma nova integração com o LLM que pode trazer ganhos para muitos clientes nossos, né? Aí a gente já discute internamente, coloca isso num pipeline de integração, né? Agora, também a gente é flexível, como eu falei, no sentido de adotar o LLM que o cliente também sugerir, né? De repente o cliente um cliente especial que desenvolveu ao longo do tempo aí adequações em cima de um Llama, né? E ele gostaria que a gente utilizasse, por exemplo, aquele Llama, a gente pode integrar também com o LLM dele. Mas é isso, é acompanhamento de mercado, identificação dos movimentos mais representativos em relação aos LLMs e integração quando o ganho é mais amplo, mais genérico, né? Para diferentes clientes. Beleza, vamos para a próxima então. Pergunta do Fábio: onde essa ferramenta está disponível? Ela é paga ou possui um período de teste? E qual a diferença dela em relação ao Copilot e a ferramenta Cursor?
Disponível, sim. A gente tem um processo, um fluxo, né, de disponibilização, ele não é aberta, né, à internet. Então a gente cria, na verdade a gente tem que entender junto ao cliente qual é o melhor modelo para ele. A gente pode criar uma instância completamente apartada para ele fazer os testes para ele, ou ele pode utilizar uma instância que é uma instância compartilhada só para fazer teste, né? Então existe um fluxo ali de implantação que passa também pelo fornecimento de treinamento para que a equipe consiga de fato utilizar o Iron durante um determinado período, né, e um entendimento de que agentes que devem ser disponibilizados. Então existe um fluxo ali de conversação e de alinhamento e de preparação do ambiente para que ele seja utilizado, né. Mas sim, ele está disponível. A diferença das ferramentas especificamente que produzem código-fonte, né, é que o Iron ele não é só uma ferramenta de produção de código-fonte, então ele se acopla a essas soluções, por exemplo, trazendo outras questões, né, que podem ser tratamento, como eu falei, tratamentos de vulnerabilidades, né, enfim, organização de backlog, etc. Mas também na produção de código-fonte, a gente tem a capacidade de subir para o Iron um conhecimento específico que precise ser seguido na implementação do código-fonte lá no caso da empresa que nos contratou, né? Então ele tem uma flexibilidade no sentido de ser especializado em cultura, em processos, em metodologias, em ferramentas, etc. Vamos para a próxima. Temos alguma? Temos a próxima ou não? Temos mais uma da Fabiola. Foi mencionado ganho na agilidade e maturidade das escritas de user stories. Para este cenário, a integração ocorre com qual ferramenta para gestão de atividade? Em resumo, para o papel do SM, do GP, quais recursos foram implementados? Acho que, quer dizer, eu posso responder, mas talvez a Dani também queira responder, ou talvez Vinícius pela questão de uso, né, nas equipes. Posso Mas comentar? tá bom. Em relação a recursos, né, na gestão de projeto ele ainda não tem agentes específicos, ele apoia mais atualmente o Product Owner. Na escrita das histórias, na identificação e no refinamento das histórias, né? E aí, como resultado dessas descrições, a gente está desenvolvendo agora, fica pronto ainda no primeiro trimestre, um plugin que vai integrar ali com o Gira e fazer o upload dessas histórias no Gira e se conectar com o Gira, trazendo de lá também as histórias que estiverem lá, precisarem ser refinadas, né? Mas hoje ele está muito em cima do Product Owner, então a funcionalidade você envia um requisito, a descrição do requisito pode ser bastante aprofundado ou raso, pode ser um documento descrevendo o requisito, pode ser um parágrafo, e o Iron inicia o processo de escrita, perguntando se o usuário quer ir por um processo mais interativo, onde ele faz algumas perguntas e o usuário responde, para que o Iron tenha um entendimento melhor sobre aquele requisito, ou se ele quer que a produção seja feita direta com base naquelas informações que ele recebeu até aquele momento. Se for interativo, ele vai tirar várias dúvidas, quem é o usuário, qual é o objetivo desse usuário, as principais funcionalidades, etc. Se for direto, ele vai pegar o que tem descrito e vai gerar da melhor forma possível a história e você pode ir refinando depois. Então é uma ferramenta bastante importante para você ter ganho na produção da descrição daquela história dentro dos padrões que você tiver. Por exemplo, você pode, sei lá, uma empresa pode ter dentro do template de descrição de história quais são as regras de negócio, quais são os tipos de mensagem que devem ser retornados para o usuário, quais são os fluxos de exceção, os fluxos principais, pode ser tão complexo quanto, ou pode ser só basicamente eu como usuário gostaria de, e algum tipo de fluxo de validação. Então, ele ajuda muito a implementar as histórias seguindo esses templates. Beleza. Alguém quer complementar? Não? Bom, então vamos para a próxima. Ricardo Manzotti. Bom dia. Além dos resultados apresentados, a MJV tem suas próprias metas, ou seja, no caso das vulnerabilidades,
qual a expectativa de correções em porcentagem? A MJV, ela é uma empresa de consultoria, né? Então, o que a gente faz é aplicar o Iron dentro dos projetos que são contratados pelos nossos clientes, né? Então, naqueles em que a gente dá sustentação, que é no caso aí de onde a gente, geralmente onde a gente identifica vulnerabilidades, né? Ou somos contratados diretamente para corrigir as vulnerabilidades, a gente vai de acordo com o que o cliente determina, né? Então, a gente tem, assim, uma expectativa de redução por volta de 60% a 70% do esforço de vulnerabilidades, é o que a gente aplica, é o que a gente tem visto acontecer dentro dos projetos em geral, mas esses projetos geralmente são dos clientes e aí varia muito, né? Varia porque, como eu falei, a aplicação da inteligência artificial ela não deve ser só vista como automatização daquilo que existe hoje. Você pode ter a necessidade ou ter ganhos também de rever o que é feito hoje, da forma como é feito hoje, e isso pode fazer esse ponteiro variar para cima ou para baixo, né? Mas a gente sempre parte de uma expectativa de 60% a 70% aí de redução no momento da implantação do projeto. Bom, fica sempre a dúvida. Eu que travei ou foi o Ricardo, Não, o Ricardo não, que travou? não, eu tô aqui. Tá, beleza, então. Então não fui eu que travei, vamos adiante. Bom, vamos para a última pergunta. E eu acho que essa pergunta é muito boa, inclusive para a gente fechar a nossa live, né, e para tangibilizar bem o que a gente falou aqui. Quais foram os maiores desafios que vocês identificaram no mercado e que se tornaram impulsionadores para a criação do MJV Iron, né, que foram impulsionadores dessa solução? Posso abrir aqui? Eu diria que assim, foi de Acho que fato. está travando bastante para mim, não sei se é só para mim. Para Dani e Vinícius também está Para mim travando. não. Não, então é para mim. Então segue o baile. Tá bom, tá. Mas a gente está ouvindo você bem, viu, Kleber? Estamos ouvindo perfeitamente. Então, eu acho que o grande impulsionador foi o advento da inteligência artificial generativa, né? A partir do momento que ela começou a entender o que a gente fala e a gente entendeu o que ela fala sem ter que ter um tradutor no meio, um compilador ou uma cartilha dizendo como a gente fala com ela, isso abriu, não nós, né? O mercado começou a utilizar isso de uma forma ampla e diversa, né? E especialmente aplicando a inteligência artificial generativa em cima de atividades repetitivas. E aí a gente começamos a receber também essa demanda de clientes, né, na necessidade de utilizar a inteligência artificial para ganho de produtividade. Isso começou, então, internamente num esforço de pesquisa e desenvolvimento na primeira versão, e aí há mais ou menos 8 meses atrás, de 8 a 10 meses atrás, ou talvez um ano, a gente criou um núcleo, que é um núcleo que desenvolve e mantém o Iron mais fortemente. Então, eu diria que foi isso, foi uma pressão de mercado, né, assim como também um movimento natural na evolução, no uso da inteligência artificial generativa para ganho de produtividade. Foi meio que... A gente entende que isso vai transformar bastante o mercado das consultorias em geral, né? Então a gente tem que estar nisso, né? E certamente a gente precisa estar numa posição de poder ajudar as empresas a entender como seguir, né? Como seguir nesse caminho aí. Então, esses eu diria que foram os motivadores. Uma necessidade grande, né? Além do mercado, como mercado, o cliente exige muito, né? Com toda essa transformação de IA que vem acontecendo, a demanda do cliente em relação a nós entregarmos mais, né? Desenvolvendo menos, é muito grande. Então, como fazer isso da melhor forma para os dois lados, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande, porque essa necessidade é uma necessidade de mercado. O cliente sempre exigirá mais, né? Sempre exigirá nossos esforços e tudo mais, e é um fato, e a inteligência artificial veio ainda para fomentar mais ainda. Então, o Iron, dentro, principalmente da área de desenvolvimento, é uma ferramenta que é, para nós, um agilizador mesmo, né? A ideia é sempre ganhar agilidade, produtividade e, de novo, gente, sem perder a qualidade,
né? Porque não adianta nada a gente ser mais ágil se no final a gente não entregar um resultado com tanta qualidade quanto nós entregávamos antes. Então, eu acho que o grande desafio, principalmente para desenvolvimento de software, é a gente continuar mantendo essa régua alta, né? E sem perder qualidade na entrega para o cliente. Isso aí. Tem dois casos concretos, né? São esses dos testes e das vulnerabilidades, né? As entregas do software não podem ser impactadas no tempo. A gente precisa resolver vulnerabilidades e criar os testes, e o prazo dos projetos não costuma ser estendido por causa disso, né? Olha aí o tempo de novo, Kleber. Tá caindo por terra. É. Bom, gente, finalizamos por aqui, né? Passamos 7 minutinhos, mas acho que não sem muitos problemas. Queria agradecer a presença de vocês, né? Vinícius, Ricardo, Dani, contribuíram muito aqui para a conversa. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para todo mundo. A galera ficou aqui até o final, muito legal, muito bom mesmo. Isso prova que é um assunto cada vez mais relevante no mercado. E para vocês que têm esse desafio, podem contar com o MJV para isso. O link da LP do Iron, né, da landing page do Iron, está aqui nos comentários. Então, se vocês quiserem saber mais, entrem lá. Tem todos os detalhes de como funciona a ferramenta e de como você pode aplicar isso dentro da sua empresa, né? Levar para o seu gestor ou implementar com o seu time. E esse time que está aqui, de super especialistas, vão estar apostos para dar todo o suporte para vocês. Então, encerramos por aqui. Vemos vocês numa próxima edição. Teremos muitos outros desdobramentos ainda desse papo, né, em diversos formatos e em diversos locais. Então, aguardem as novidades. Um bom dia para todos vocês. Obrigado mais uma vez aos meus colegas. Vinícius, Ricardo e Dani. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. pessoal. Bom dia para todos.